função do mito? O mito tem como finalidade acordar e tranquilizar o homem, que vive num mundo inseguro, assustador e muitas vezes hostil. Dá-lhe também confiança de que, através das ações mágicas e da adoração de certos deuses, o mundo natural irá ter equilíbrio e irá auxiliar o homem. Essa é a função do mito. E quem são os adoradores do nosso atual mito, o presidente Jair Bolsonaro? A gente tem que entender que essas pessoas chamam o Bolsonaro de mito, as pessoas idolatram o presidente porque elas estão carentes e realmente precisam de alguém para idolatrar. E Bolsonaro surgiu como essa pessoa a ser idolatrada. Mas antes da gente sair xingando essas pessoas, chamando de gado, de bolsomínio, é interessante a gente entender quem são elas e por que elas estão fazendo isso. Eu tenho uma teoria que eu vou dividir com vocês. Eu acho importante a gente fazer esse entendimento porque a gente tem que perceber que elas são pessoas. E essas pessoas, elas fazem parte da população. Afinal de contas, o Bolsonaro teve mais de 50% dos votos nas últimas eleições. Então, ele tem realmente uma base muito forte de pessoas que acreditam nele. E mesmo depois das eleições, ele continua mantendo um grupo muito forte de pessoas que continuam seguindo e idolatrando ele. Em geral, os apoiadores do Bolsonaro são pessoas de meia idade, talvez pessoas idosas, um pouco mais velhas, que viveram em um momento de muita esperança no Brasil, que foi o momento pós-ditadura, onde foi lhes prometido um país melhor. Eles vinham de uma época em que eles não tinham protagonismo. Essas pessoas viveram numa ditadura, onde as suas ideias, suas convicções e tudo aquilo que elas acreditavam foram abafadas por uma ditadura militar. Então, nesse momento de abertura, elas realmente acharam que iam tomar conta do país, elas realmente acharam que iam virar protagonistas. Não foi o que aconteceu. A gente veio numa série de falsas esperanças no Brasil, onde o Brasil foi declarado o país do futuro, mas um futuro que nunca chegava. O Lula era um pouco diferente dessa figura que é hoje. Ele era um cara muito mais radical, reacionário. Ele realmente era aquele figura de esquerda, barbuda, camisa aberta, que xingava as pessoas. Lembrando que ele foi um líder sindical, então ele tinha toda aquela representatividade da esquerda que vai mudar o país. Quando chega na eleição que ele foi eleito, ele tem uma grande jogada de marketing que o faz ser mais aceito pelas elites e pela classe média. Mas é aí que mora o problema. Ele, com essa figura messiânica, essa figura que veio para mudar o país, ele cometeu muitos crimes enquanto era presidente da República. Todo esse movimento que ele fez, todos esses projetos que ele fez, toda a estrutura de governo dele era baseado em compra de votos, era baseado em conluios com empreiteiras. Então tudo isso fez com que essas pessoas que tinham esperança no país fossem perdendo essas esperanças. É sobre esse contexto que surge a figura do Bolsonaro. Uma pessoa que diz que quer acabar com tudo isso que tá aí. A gente nunca sabe exatamente o que é esse aí que ele quer acabar, mas ele diz que quer acabar. Essa figura que não respeita as instituições, essa figura que quer acabar com tudo. Então surge essa figura grotesca do Bolsonaro, em que essas pessoas acabam depositando nele as suas últimas esperanças, em que ele realmente fosse fazer uma grande revolução, onde ele realmente fosse botar um ponto final em tudo isso que tá aí, seja lá o que isso quer dizer, e começar tudo do zero. Uma figura que pudesse devolver para os seus seguidores o protagonismo do país. Onde está o grande problema dessa história? O mito que foi escolhido. E isso é muito interessante, porque foi criado um mito em torno do Bolsonaro. Passou 27 anos como deputado e aprovou apenas 2 projetos. Aliás, eu deixo um vídeo aqui muito interessante sobre a história do Bolsonaro. Tá aqui em cima, é só clicar. Uma pessoa que representa tudo que tem mais de podre na política brasileira. Uma pessoa que colocou a família dele inteira para trabalhar na política brasileira. Todos eles mamam na teta do governo há anos e conseguiram de uma maneira, por essas falas icônicas, por essas frases feitas do Bolsonaro, ser transformado nessa figura que representa toda essa indignação do país. Hoje a gente vai ver essa queda do mito, quando ele está cada vez mais perdendo popularidade, realmente só mais alguns fanáticos ainda continuam idolatrando. Eu não quero criar inimizade com essas pessoas ou criar algum tipo de atrito com essas pessoas que ainda idolatram o Bolsonaro, porque eu ainda tenho esperança que elas abram os olhos e percebam o que estão fazendo. Hoje o Bolsonaro distribui cargos da mesma maneira que todos os governos anteriores, principalmente como o governo Lula fazia. Hoje o Bolsonaro tenta esconder a corrupção dos filhos e tenta esconder como seus filhos enriqueceram de uma maneira ilícita da mesma maneira que o Lula fazia. Bolsonaro hoje ele só não é investigado mais a fundo e preso porque ele é presidente da República e por isso ele não pode ser investigado. No momento que ele sair da presidência, seja por impeachment, seja nas eleições, ele realmente vai ser investigado e tudo indica que ele vai ser condenado por diversos crimes que já foram mais do que comprovados. A gente não pode viver em busca de mitos, a gente não pode viver em busca de salvador da pátria. Não existem salvadores da pátria. Existe trabalho, existe projeto, existe construir pouco a pouco, existe a gente trabalhar para as mudanças, mudando um pouquinho de cada vez.
E essa mudança não vai acontecer como uma grande revolução. A grande revolução vai ser a gente entender que a gente precisa de um projeto sério, discutido, debatido entre todos para que essas pequenas mudanças ocorram. Eu realmente espero que nas próximas eleições todos nós escolhemos nosso presidente baseado no melhor projeto para o país. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.